Feliz sábado, bom dia, bem-vindos à África. A África será o continente estudado por nossas crianças neste próximo trimestre. Elas aprenderão nas classes de escola sabatina curiosidades e muitas coisas legais sobre a África. Principalmente o que Deus tem feito nesses países tão carentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos à África. Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Nós vamos adorá-lo, nós vamos entrar na presença do Senhor. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos cantar juntos esta canção. Diga comigo. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. O grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Uma salva de palmas para as nossas crianças que estão participando hoje conosco. Vamos juntos. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão diante dele, nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos.
reino seja em nossa vida só por Ele. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Eu e você acabamos de cantar que tudo o que somos, o que fazemos, todo o nosso viver deve ser centrado única e exclusivamente para a honra e glória de Deus. E em Romanos 11:36, Paulo sintetizou isso dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É tendo isso em mente que eu gostaria de convidar a todos vocês, para que aqueles que puderem possam se prostrar de joelhos, para que nós possamos conversar com esse Deus, que é digno de honra, glória e louvor. Soberano Deus, eterno Pai que habitas nos céus, nós acabamos de exaltar e louvar o Teu nome, reconhecendo que nós dependemos totalmente de Ti. A nossa salvação, ela provém do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós somos e fomos criados à Tua imagem e semelhança. E quando o pecado entrou no mundo, o Senhor não nos desamparou. Tu enviaste o Teu Filho para que pudesse nos reconciliar contigo, nos reconectando com o Senhor e nos trazendo a salvação. Ó Pai, muito obrigado por tão grande amor e tão grande graça. Nós suplicamos ao Senhor que, mediante a ação do Teu Espírito na nossa vida, na nossa mente, nós possamos reconhecer o quanto dependemos de Ti, e que, se assim fizermos, nosso viver será uma vida de entrega diária e constante ao Senhor. E consequentemente, tudo aquilo que fizermos, não porque somos bons ou pelo nosso poder e merecimento, mas mediante a salvação que temos em Cristo Jesus, será feito para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, que Tu e os Teus anjos permaneçam conosco, e que essa adoração possa exaltar e glorificar a Ti, e que ao estarmos em Tua presença, possamos continuar sendo abençoados e transformados pelo Senhor. Tudo isso pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Bíblia nos diz que devemos ofertar ao Senhor com alegria, mesmo que seja uma moedinha. Sabe por quê? Porque quando ofertamos, tiramos o egoísmo do nosso coração e colocamos nossa confiança não no dinheiro, mas sim em Deus. Lucas 12:15 diz assim: e continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Neste momento, os diáconos passarão as salvas, e você pode contribuir através da chave Pix,
que está sendo exibida no telão. Para aqueles que nos acompanham pela internet, também podem contribuir através do QR Code que está sendo exibido na tela. E o e-mail, que é a nossa chave Pix, também é o e-mail para o qual o comprovante deve ser enviado, especificando se sua doação é dízimo ou oferta. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Atenção, pais! Nós temos um momento muito especial na nossa linha de escola sabatina. Nós aprendemos que a pregação do Evangelho pode alcançar as pessoas de todo o mundo. Com as nossas ofertas, podemos apressar a volta de Jesus. Vocês podem nos ajudar? Envie suas ofertas todos os sábados para seus filhos darem nas salinhas de escola sabatina. Nossas ofertas desse trimestre irão para a África. Muito obrigada. Nós agradecemos ao Senhor pelas ofertas aqui trazidas, que o Senhor use esses recursos para o avanço da Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado, crianças. Deus sabe de todas as coisas, né, Roseli? Né, Natália? Deus, Ele tem trabalhado na vida de vocês, no coração de vocês. E como a gente estava conversando aqui atrás, Deus tem o seu tempo de fazer todas as coisas. E nós estamos muito felizes porque chegou o tempo.
o tempo da decisão de vocês. Elas já fazem parte dessa comunidade aqui há muitos anos. E até estavam brincando aqui atrás, dizendo que a Roseli chegou junto com o pastor Kleber aqui. E tem sido um período de caminhar com Cristo, de muitas decisões. E essa influência passa pela vida da Natália também, que há 12 anos frequenta aqui a Nova Semente, junto com a sua família. E tem aprendido mais do Senhor e tem tomado essas decisões que a tem aproximado cada vez mais de Jesus e do plano dele para a vida de vocês. E nós estamos muito felizes por isso. E é seguindo o desejo do coração de vocês, para receberem dele um novo coração, para que o nome de vocês seja registrado e gravado no livro da vida para toda a eternidade. É que o pastor Ricardo e eu, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que vocês recebam dele um novo coração, nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passa um passinho para frente aqui. Isso. Parabéns. Deus abençoe vocês. Muito. Dá um abraço na filhona aí. Deus te abençoe, Natália. Parabéns pela decisão, viu? Deus abençoe. Podem subir. E agora eu quero convidar aqui ao tanque a Kátia e a Natália. A Kátia recebeu a indicação de um membro aqui da nossa comunidade para vir. A Natália, do seu esposo, porque a família dele é adventista. E elas começaram a vir aqui, começaram a estudar a palavra, estudar a Bíblia. E o pastor Anderson, que está acompanhando aqui de trás, é o grande responsável por acompanhá-las em toda essa jornada. Deus seja louvado pela sua vida e pelo seu ministério, amigo. Tem sido uma bênção muito grande ter você aqui, bem como o pastor Ricardo, junto com a gente. E para nós é um grande privilégio podermos participar desse momento, Kátia e Natália. O que acontece aqui é algo muito especial. E como eu gosto sempre de lembrar, se os nossos olhos pudessem ser abertos e nós pudéssemos contemplar o mundo espiritual, nós veríamos milhares, milhões de anjos celebrando por conta dessa decisão, por conta do que acontece aqui nesse momento. Deus seja louvado pela decisão que vocês tomaram e que seja daqui para a eternidade. E é por isso que, para cumprir o desejo do coração de vocês, seguindo a ordem do Mestre, pastor Ricardo e eu, as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Parabéns, amiga, parabéns. Parabéns, Natália. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito. E eu gostaria de só transmitir antes, enquanto o louvor já pode ir voltando. Talvez você tenha frequentado essa comunidade e não tenha passado por esse momento aqui ainda. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Isso é parte do processo da vida de um discípulo. Nós temos todos os sábados à tarde, às 16h30, a classe Começos, onde você pode estudar a palavra e ser preparado para tomar essa decisão, assim como todos esses que passaram por aqui. No sábado, dia 21 de outubro, nós estaremos começando um novo ciclo dessa série do Começos. Você pode acessar o QR Code que está aí na cadeira à sua frente. Lá você vai ter um botão onde você vai poder fazer a sua inscrição para participar desse curso bíblico, desse estudo da palavra. E se de repente você já fez um estudo, já conhece o que precisa conhecer e quer tomar essa decisão, procure a nós, um dos pastores dessa igreja, e nós teremos o maior prazer em te acompanhar e preparar tudo para que você possa passar por essa experiência aqui também. Se você sentir o convite, não endureça o seu coração. Aceite o convite de Jesus para você e venha participar desse momento do batismo, para você sepultar o seu eu, para você renascer para Cristo Jesus. E eu quero orar com a minha igreja nesse momento. Então, assim como você está, feche seus olhos.
Querido Deus, nós te louvamos por essas decisões que nós pudemos presenciar hoje aqui. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Trabalha de diversas maneiras para alcançar os seus filhos, aqueles com corações sinceros. E como é maravilhoso ver a transformação na vida de cada um deles e ver a entrega que fazem ao Senhor, abrindo mão de todas as coisas para se agarrarem a Cristo Jesus. E talvez exista alguém que está aqui presencialmente ou que está nos assistindo pela internet em qualquer lugar do mundo nesse momento, que precisa tomar essa decisão, a decisão de passar pelas águas, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, aceitando o convite e o apelo do Espírito Santo para assumirem um compromisso sério com Cristo e para declararem para todo o universo que decidem seguir a Jesus e entregar a sua vida a Ele. Toca nesse coração, ó Deus. Capacita esse teu filho, essa tua filha a tomar essa decisão e a morrerem para o mundo, para renascerem para Cristo. Que o Senhor, ó Deus, possa bater a porta desses corações. E para aqueles que já passaram, que o Senhor confirme hoje no nosso coração a decisão que um dia tomamos. E que nós possamos renovar essa decisão todos os dias até que Cristo Jesus volte. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa as nossas crianças, abençoa a continuidade desse culto, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus é bom. Vou repetir. Deus é bom. E o tempo todo. A sua bondade nos cobre. A Bíblia diz que a bondade do Senhor nos persegue. Não é? Ela insiste em nos seguir, insiste em nos cobrir. Deus insiste em nos colocar debaixo de suas asas, onde nós achamos alívio, conforto. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e observe o que Jesus diz ali, né? Quando Ele convida você, Ele não convida você para dizer assim: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vou dar um negócio para vocês aí, para vocês acharem alívio, e eu vou entregar um suco de uva para você ficar de boa. Não, Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que convida para o descanso, ao mesmo tempo é o descanso, é o alívio. Quando Deus chama você para te abençoar, Ele é a bênção. Quando Deus te chama você para seguir num caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Nós não estamos seguindo a um Deus morto. Nós não adoramos a um Deus que não interfere na história. Nós não adoramos a um Deus que está distante. Nós adoramos um Deus que está conosco. Amém, igreja? Eu vou pedir para você dizer amém o tempo todo, porque louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Amém? Fique em pé, vamos adorar ao Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantamos sábado passado essa canção. E vamos cantar mais uma vez nesse sábado, refletindo a nossa vontade, o nosso interesse de estar aos pés do Senhor, de estar dentro do querer de Deus, no centro da vontade do Senhor. Não é perto, não é próximo, é dentro. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permanecendo em mim, vocês vão dar frutos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos permite viver nele. Ele nos chama para viver nele. Deus é bom, amém, igreja? Louvado seja o nome dele. Eu só quero estar onde tudo se resolve. Eu só quero estar onde os ventos se dissolvem, onde a paz me encontra, muito além da dor. Eu só quero estar onde a mesa é sempre farta. Eu só quero estar mergulhado em tua palavra, e que a tua casa seja abrigo meu, no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas. Eu só quero estar em ti, Jesus. Eu só quero estar em ti. Eu só quero estar
enxertado, enfim és videira. Eu sou ramo, permaneço, meu Deus, em ti. Não é perto, não é próximo, mas é dentro, enxertado, enfim, és videira. Eu sou ramo e permaneço, meu Deus, em ti, no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas eu só quero estar. No centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas eu só quero estar. Em ti, Jesus, eu só quero estar. Em ti. Aleluia. No centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas eu só quero estar. Em ti, Jesus, eu só quero estar. Em ti. Deus querido, somente na Tua presença é onde nós queremos estar. É onde nós nos encontramos. É onde nós encontramos graça, refúgio, proteção. É onde nós somos chamados de filhos e nos sentimos amados. Louvamos o Teu nome por isso. Neste dia, neste sábado, nós temos uma gratidão especial, porque o Seu Santo Espírito tem agido em nosso meio e nós temos visto a Sua obra acontecendo. Crianças fervorosas agindo pelo poder do Espírito, pessoas entregando as vidas a Cristo através dos batismos, os ministérios funcionando, vibrantes. Louvado seja o Teu nome, a Tua comunidade está viva, Pai. Obrigado porque hoje temos a oportunidade de celebrar, nesse dia especial, o Teu Santo Sábado, e isso em Tua presença. Por isso nos dirija nesse momento de estudo da Tua Palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado a vocês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que visa proporcionar uma experiência real e transformadora com Deus. Vocês já estão sabendo que nós estamos num sábado especial. Esta é a Semana das Crianças. E na nossa igreja nós temos um ministério infantil muito vibrante e em desenvolvimento, em franco desenvolvimento. Pela graça de Deus, hoje nós estamos celebrando a vida das nossas crianças e o trabalho que tem sido feito com elas. E como vocês já receberam a explicação, neste sábado especial nós iniciamos um novo trimestre de atividades. E em todos os trimestres nós trabalhamos aspectos missionários e como o Evangelho de Cristo Jesus tem crescido ao redor do mundo. E neste trimestre nós vamos dar ênfase ao crescimento
que tem sido feito no continente africano, tá bom? Por isso da temática tão bela que vocês já viram aqui. Nós estamos então numa data celebrativa, a Semana da Criança. E por conta disso, nós vamos nesse momento fazer uma reflexão específica que toca nesse assunto, a nossa responsabilidade para com as crianças que Deus deu a nós no âmbito familiar e no âmbito eclesiástico, da igreja. E o texto que eu vou usar como base para a nossa reflexão está em Deuteronômio capítulo 6, e você já pode ir abrindo a sua Bíblia enquanto nós vamos refletir nesse texto importante. Esta é uma leitura importante para o judaísmo, desde sempre conhecida. É um dos textos mais decorados, mais conhecidos, e que recebe um apelido em Deuteronômio 6 de Shema, ok? Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, e me acompanhe na leitura, que diz o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto tem um contexto. Só que para nós entendermos esse texto, o contexto dele começa cerca de 40 anos antes. E para nós irmos exatamente para o momento que lança as bases para a compreensão desse texto, nós precisaríamos voltar em Êxodo, no capítulo 13. É o dia da Páscoa, a primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. O povo de Israel, depois de 4 séculos preso no Egito, recebe a graça de Deus em forma de libertação. E sem que eles tivessem poder para isso, Deus os liberta do cativeiro egípcio. E no dia da libertação, Deus institui uma celebração que tem o propósito de manter a memória fresca, para que eles nunca se esqueçam do poder de Deus e da forma como Deus cuida e guia o seu povo. Na Páscoa, na primeira Páscoa, Deus dá uma ordem ao povo: preparem-se, porque hoje será o dia da libertação. Nunca mais vocês vão precisar ser escravos novamente, então se preparem. Tirem todo o fermento da casa de vocês, um símbolo do pecado. Preparem um cordeiro e o ofereçam em sacrifício no momento devido. Peguem o sangue do cordeiro, passem nos umbrais das portas, nos batentes da porta. E então assem o cordeiro e comam-no em família, junto com pães sem fermentos e ervas amargas, e todas elas têm um simbolismo, mas o propósito é que quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue na porta da casa e ele vai passar por cima. E é daí que vem a palavra Páscoa, passar por cima. Caso não haja o sangue na porta da casa, no batente da porta da casa, o anjo da morte entra. E nessa noite, se o anjo da morte entrar, os primogênitos morrerão. Essa foi a primeira Páscoa. E é interessante que na forma como o livro do Êxodo apresenta essa primeira Páscoa, nós temos uma sensação o tempo todo de aflição, porque o sangue está sendo passado, e o Senhor, ele diz assim: olha, no mesmo dia, vocês vão sair, mas é para vocês lembrarem. E todo esse ritual é para vocês lembrarem que a saída de vocês do Egito não é por causa de vocês, não é por causa do poder de vocês, não é por causa da força de vocês, não é por causa das habilidades bélicas de vocês. A razão de vocês conseguirem a libertação do Egito é porque o Cordeiro morreu por você e naquela noite libertou os seus filhos. E então vocês vão poder ir para uma terra de liberdade. É o poder de Deus. E veja, aqui em Êxodo 13, o Senhor, ele é tão intencional
que ele deixa bem claro que depois de saírem, eles precisariam celebrar a Páscoa anualmente, mas sempre com o mesmo propósito. E o propósito é que os seus filhos recebam a informação, recebam a história da libertação. Por isso vocês vão contar aos seus filhos. E vocês vão contar aos seus filhos o que o Senhor fez quando vocês saíram do Egito. Vocês vão contar aos seus filhos e essa história se tornará um sinal para vocês, um sinal em suas mãos, um sinal por frontal entre os olhos. Essa história deve ser registrada para sempre, porque a lei do Senhor, ela precisa estar em sua boca. E se a lei do Senhor estiver em sua boca, vocês sempre terão a mão do Senhor a seu favor. E mais do que isso, desde agora e para sempre, em cada geração, essa história será lembrada como o dia em que o Senhor libertou o seu povo do Egito. Passados não muitos dias desse dia aqui, eles chegam de frente à terra prometida, a terra de Canaã. E eles mandam alguns espias para dentro da terra, para darem uma olhada na terra. E essa história que está narrada em Números 13 e 14, diz que os espias voltam. E lá em Números 14 chega a dizer que essa foi a 10ª rebelião do povo. Imagina só, a 10ª rebelião. E o povo tem a coragem de dizer assim: nós não podemos avançar rumo à terra prometida, porque os gigantes que lá estão são maiores do que Deus. Eles têm a coragem de dizer isso. Depois de serem libertos dos egípcios, depois de atravessarem o Mar Vermelho, receberem pão do céu, verem milagres como água saindo da rocha, eles têm a coragem de dizer: os gigantes que lá estão na terra prometida são maiores do que Deus, então eu acho que não é o momento de nós entrarmos. 2 indivíduos se levantam, Josué e Calebe, e eles batem forte na tecla que não, nós precisamos entrar, Deus nos deu essa terra, e eles resolvem querer apedrejar Josué, Calebe, Josué, Arão, e todo mundo se colocar no caminho deles, de voltar na direção do Egito. Então Deus se manifesta, e Deus disciplina o seu povo, e diz assim: olha, isso que vocês fizeram é muito sério, e por essa razão vocês vão passar 40 anos perambulando pelo deserto. 40 anos. E mais do que isso, ninguém dessa geração, acima dos 20 anos, entrará na terra prometida. Até darem os 40 anos, todos vocês vão ter morrido no deserto. De causas naturais, é verdade, mas todos já terão morrido. Com exceção de Josué e Calebe, eles sim pisarão na terra prometida. Por essa razão, a terra prometida não será para vocês. A terra prometida será para os filhos de vocês. Todos que tiverem de 20 anos para baixo. São eles que pisarão os pés na terra prometida. O tempo passou, e 40 anos depois estamos aqui em Deuteronômio. O povo está novamente na frente da entrada da terra prometida. E Moisés resolve contar ao povo, ou melhor, relembrar ao povo, toda a história do povo, todos os aspectos da aliança que Deus fizera. Moisés resolve repetir a lei e recordar o povo de que o Deus que estivera com seus pais continua com eles. E é muito interessante, porque aqui no capítulo 5 de Deuteronômio, nos 3 primeiros versos do capítulo 5 de Deuteronômio, Deus chega a dizer assim para eles. Moisés reúne esse Israel, que basicamente eram aqueles filhos, 20 anos para baixo, ou seja, era uma geração completamente nova, um novo Israel. E ele olha para esse novo Israel e diz assim: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos seus ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, aquela aliança de Êxodo. E então ele conclui: não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. E aqui nós temos uma informação interessante. Quando o Senhor Deus faz a aliança, Ele não faz apenas com os pais. Ele faz aliança com os filhos. E como que Deus faz aliança com os filhos? Dando a ordem aos pais de que é responsabilidade dos pais transmitir a herança
da fé, a herança da aliança. É tua responsabilidade. É assim que a aliança de Deus passa de geração em geração, através do trabalho da família. Você passa de geração em geração. E então Moisés repete a lei, os 10 mandamentos, em Deuteronômio capítulo 5. E depois de repetir os 10 mandamentos, nós chegamos ao capítulo 6 de Deuteronômio, onde Deus faz o apelo. E o apelo de Deus é: ouve, ó Israel. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o entendimento, com todas as suas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e você falará delas aos seus filhos. Quando vocês se levantarem, quando estiverem andando pelo caminho, quando acordarem, quando forem se deitar para dormir, você vai falar delas. E você vai atar essas palavras como se fosse um símbolo, um selo em suas mãos e por frontal entre os olhos, na testa. E você vai escrever essas palavras da lei nos batentes da sua porta, para garantir que nunca seus filhos se esqueçam dessas palavras. A pergunta que define a nossa reflexão desta manhã é: como que eu faço para inculcar as palavras aos meus filhos? Como que eu faço isso? E a primeira coisa que eu preciso te contar é que a palavra inculcar aqui é uma palavra muito forte. Essa palavra que está aqui no verso 7. Você irá inculcar. É uma palavra muito forte. A raiz dessa palavra vem das flechas dos caçadores, que quando iam caçar, miravam obviamente em órgãos vitais da sua caça, e quando eles soltavam a flecha acertava no órgão vital, então ela atravessava e ia lá no fundo, atingia o âmago da vida do indivíduo, do animalzinho, até o animalzinho morrer então. O objetivo era que a morte fosse instantânea e que o animal não sofresse. Interessante que a mesma palavra é usada aqui, mas agora com a ideia de que nós precisamos pegar essa fé e colocar lá no fundo da vida do nosso, da mente, do coração dos nossos filhos, tal qual um caçador caçando. Penetrar lá no fundo. É daí que vem a palavra inculcar. Uma palavra forte, como eu disse a vocês. E a Bíblia nos apresenta 3 formas de inculcarmos a palavra no coração dos nossos filhos. 3 formas de penetrar a mensagem lá no coração dos filhos. E a primeira forma é falar. Tu falarás. É falar, é contar a história. É garantir que eles conheçam cada uma das histórias bíblicas. É contar a história de Abraão, é contar a história de Noé, é contar a história de Ruth, de Esther. É contar a história de Davi. É contar a história de Adão e Eva, é contar a história de Jesus, contar a história dos discípulos, contar a história de Paulo, é contar a história, é garantir que a história seja devidamente contada, é contar a história. Afinal de contas, essa história não é a história de seres humanos, a história é a história de Deus. A história não é a história de seres humanos, cada uma dessas histórias é a história de Deus. É a história da fé. E é nossa missão garantir que essa história seja devidamente contada. Conte a história. Gaste tempo contando a história. E aqui nós temos um detalhe importante, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a responsabilidade de contar a história não está nas mãos, em primeiro lugar, de um líder religioso. A responsabilidade de contar a história não está nas mãos de um pastor, de um professor, não está nas mãos de um voluntário aqui da Nova Semente em primeiro lugar. A responsabilidade de contar a história está nas mãos dos pais, é a família, é no lar. A história precisa ser transmitida no ambiente do lar, lá na tua casa. É ali que a história precisa ser contada. E isso fica bem evidente. Porque essa história precisa ser contada ao acordar e contada na hora que for dormir. Precisa ser contada quando estiver andando pelo caminho e quando estiver assentado. Só tem alguém que faz isso com seus filhos a maior parte do tempo. Quem é?
Você, os pais. É tua responsabilidade. Por isso, queridos pais, por gentileza, não terceirize a formação espiritual dos seus filhos. É tua responsabilidade. Satanás não terceiriza a obra dele. Ele não descansa nem por um segundo. Ele sempre estará presente. Se for para contar a história da destruição, ele sempre estará presente. Por isso nós não podemos abrir brechas. É nossa responsabilidade como pais contar a história aos nossos filhos. E contar uma história bem mais plena, completa e abrangente que o próprio inimigo de Deus. É nossa responsabilidade. Não terceirize a igreja, por melhor que ela seja. Não terceirize a escola. Não terceirize aos familiares. Essa é a sua responsabilidade. Esse é o seu papel, contar a história. Só que o texto deixa claro qual é a frequência que essa história tem que ser contada. E a frequência é bem alarmante, porque a frequência é bem simples. É até saturar. É até saturar. Conte a história. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Conte 1, 2, 3, quando acordar, quando for dormir, quando estiverem andando pelo caminho, quando estiverem assentados descansando, quando estiverem assentados comendo, não importa. Conte a história. Quantas vezes? Até saturar. Conte a história até os seus filhos dizerem assim: pai, mamãe, eu não aguento mais ouvir essa história. Você já contou essa história 1000 vezes. Eu não aguento mais, eu já ouvi essa história outras vezes. E aí então você vai dizer para ele: filho, não importa, eu vou continuar a contar essa história, porque essa história é a sua história. É a história do seu Deus, é a história da sua fé. E quem não conhece a própria história é descartável. Quem não conhece a própria história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Filho, eu preciso contar a história, porque a história é a fé viva dos que já morreram. Porque senão você será uma pessoa que terá uma fé morta dos que estão vivos. Eu preciso garantir que a história esteja clara na tua mente a ponto de você decorar, porque essa é a história do Deus que te ama, da aliança que Ele quer fazer com você. Então, por favor, conte a história. Quantas vezes forem necessárias, conte a história. Só que na hora de contar a história, lembre-se de dois itens importantes. Se a frequência é até saturar, a ênfase ao contar a história é no amor. Essa é a ênfase. Perceba? Amarás ao Senhor teu Deus. Perceba? A ênfase é demonstrar o amor de Deus, sempre. Se eu contar a história com o objetivo de ridicularizar, de diminuir, de aprisionar os meus filhos, eu estou perdendo a ênfase, porque a ênfase é demonstrar a eles que eles são amados por Deus. Esse é o propósito da história. E se nós dermos a ênfase certa, o resultado de contar a história será a obediência. E não obediência a seres humanos, a você. Obediência a Deus. Por isso, nosso propósito é contar a história, enfatizando o amor de Deus, para que os nossos filhos aprendam a obedecer a Deus. E quando nós vamos lá em 1 João, capítulo 2, o apóstolo diz assim a partir do verso 3, amados, nós sabemos que alguém é de Deus e conhece a Deus se este obedece a Deus praticando os seus mandamentos. Aquele que não obedece a Deus, que não pratica seus mandamentos, não conhece a Deus, é um mentiroso, inclusive. E João, inclusive, conclui que no ato de obedecer, o amor é aperfeiçoado. Então nós contamos a história com ênfase no amor, com propósito de obediência. É assim que nós contamos a história. Só que você deve estar pensando, pastor, se eu contar a história, pode ser que em algum momento meus filhos olhem e digam assim, veja, essa história está parando de fazer sentido para a minha vida. E aqui nós temos a segunda atitude que precisamos ter para inculcar a mensagem no coração dos nossos filhos, que é ser exemplo dessa história, exemplificar em nossas vidas. Quando o texto diz assim, atarás em suas mãos e será por sinal, por selo em sua testa, ele está querendo dizer assim, olha, essa história que você está narrando, ela precisa aparecer em suas mãos, naquilo que você faz.
e precisa aparecer em sua testa, naquilo que você pensa, na forma como você pensa. Essa é a coerência. Eu estou te contando uma história, mas quando esse filho olha para você, ele vê a história aplicada na sua vida. Filho, eu estou te contando uma história sobre amor. E o meu filho olha e percebe que o papai e a mamãe são profundamente amantes das pessoas que estão ao redor. Filho, eu estou te contando uma história sobre perdão. E quando alguém pisa no meu pé, meu filho me vê perdoando a pessoa de forma bem abnegada. Filho, eu estou te contando uma história sobre justiça, sobre verdade. E meu filho me vê tendo a oportunidade de ser desonesto, mas ao mesmo tempo me vê pagando um preço às vezes muito caro para ser honesto, para fazer o que é correto. O nome disso é exemplo. Exemplo. Histórias informam, o exemplo arrasta. Nós precisamos informar os nossos filhos sobre a aliança, mas nós precisamos exemplificar essa aliança em nossa vida para que nós consigamos arrastá-lo conosco. O exemplo arrasta. Quando eu falo de ser o exemplo, a Bíblia apresenta dois aspectos: o aspecto da mente e o aspecto das ações. Os nossos filhos precisam saber que a forma como nós pensamos, aqui, ela está em harmonia com aquilo que nós dizemos. Você quer ver um exemplo? Se de forma acidental o seu filho derrubar uma louça na tua casa, qual que é a tua reação? Porque dependendo da tua reação, você até pode dizer que ele é uma pessoa muito importante para você e você o ama profundamente. Mas as suas ações vão dizer que você se importa mais com a louça quebrada do que com ele. Qual é a relação entre o que você pensa e o que você faz na tua família? Porque isso vai deixar bem claro se você está sendo coerente ou não. Se você ensina ele a se arrepender e pedir desculpas, mas você não se arrepende e não pede desculpas, você está dando um recado. E nesse ponto, os filhos, eles se tornam para o ser humano o último estágio do amadurecimento humano, porque quando nós temos filhos, eles lançam ondas nas nossas águas paradas, expõem as nossas debilidades e nos convidam a tomarmos uma atitude. Infelizmente, muitos tomam a atitude de se esconder, de não reagir, mas a atitude que deveríamos tomar é uma atitude de buscar transformação. Por quê? Porque nós precisamos ser exemplo. As crianças às vezes revelam os nossos pecados escondidos. Eu posso até dizer que meu filho é a pessoa mais importante da minha vida, mas se eu dou mais tempo ao meu trabalho, a minha atitude demonstra que para mim é mais importante dinheiro. Eu até posso dizer ao meu filho que eu amo profundamente a Deus, mas se ele só me vê entrando em contato com Deus no sábado ou no fim de semana, talvez ele não tenha conseguido entender essa discrepância, essa incoerência. Percebe? Os nossos filhos, eles precisam ver coerência entre aquilo que falamos, pensamos e a forma como agimos. Então esta é a segunda forma de inculcar a palavra, a mensagem na mente dos nossos filhos. Mas nós temos uma terceira forma de inculcar a mensagem no coração dos nossos filhos, que é o testemunho. É aquilo que nós mostramos para o mundo. Perceba o verso 9. Você escreverá essa lei nos umbrais da sua casa e nas suas portas. E aqui é simbólico, é óbvio, apesar de alguns judeus aplicarem literalmente esse texto. Mas você percebe? Eu escrevo nos umbrais no sentido de que quem passa na frente da minha casa sabe que quem mora lá dentro é fiel a Deus. E agora eu quero te convidar a fazer um exercício de reflexão. Quando o teu vizinho sai do elevador e está indo para a casa dele, para o apartamento dele, e passa na frente da porta da tua casa, o que ele pensa sobre você? Aqui mora alguém briguento.
Aqui mora uma pessoa raivosa. Aqui dentro mora alguém que não respeita o cônjuge, que trata o cônjuge como se fosse o pior lixo do mundo. Aqui mora alguém que não cuida dos filhos, porque eu vejo os filhos jogados, abandonados. Aqui mora alguém que pratica coisas bem erradas. Já vi gente que não é esposa ou esposa entrando nesse apartamento no meio do dia. O que o seu vizinho pensa de você? Qual é a percepção que os seus vizinhos têm do teu lar? Porque a primeira coisa que aparece para quem está fora é a obediência, sabia? O amor de Deus é a base, vem primeiro, mas o que transparece para quem está fora é a obediência. Por isso que a obediência é importante, as boas obras, para que nós possamos apresentar aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então é por isso que o texto diz que é necessário escrever na porta, é necessário deixar clara a obediência. Aqui mora alguém que é fiel à família. Aqui mora alguém que é respeitoso com as pessoas mais importantes e todos do mundo. Aqui mora alguém que não tem medo de ser honesto, mesmo que me custe muito caro. Aqui mora alguém que honra com os meus compromissos financeiros. Aqui mora alguém que não aplica golpes. Aqui mora alguém que protege os filhos. Aqui mora alguém que ama o cônjuge. Aqui ama alguém que é fiel a Deus. Aqui mora alguém que ouviu a história e coloca a história em prática. Só que tem um detalhe interessante nisso tudo. E o detalhe é que a lei de Deus só é escrita em batentes que anteriormente foram pintados de sangue. Esse novo Israel que aqui está em Deuteronômio, eram os filhos, eram aqueles que estavam dentro de casa e viram os pais há 40 anos antes matando o cordeirinho, e eles perguntavam: papai, mamãe, o que é isso? Por que vocês estão matando esse cordeirinho? E então o papai e a mamãe diziam: olha, filho, me permita te explicar. Hoje o anjo da morte passará, mas nós te amamos profundamente. Então a forma que nós temos para proteger a sua vida é tendo a morte do cordeiro, porque o cordeiro é quem protege, é o cordeiro quem protege a morte de não entrar. Então, filho querido, pode dormir em paz essa noite, porque o anjo da morte não vai entrar nessa casa, porque nessa casa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. E então, quando o sangue era passado nos batentes da porta, aquela criança olhava para aquela cena e pensava: olha o tamanho do amor, olha o tamanho do amor de Deus por mim, olha o tamanho do amor dos meus pais por mim, porque nessa noite eu posso dormir em paz, o anjo da morte não vai entrar. Não vai entrar. Aquelas mesmas portas pintadas de sangue agora estão novamente sendo construídas 40 anos depois. E aqueles que eram pequenos agora são os adultos. E eles têm a missão de ensinar a próxima geração. E quando nós voltamos para Êxodo 12, lá no dia em que o anjo da morte passou, nós percebemos alguns detalhes interessantes. Nós percebemos que o papai, ao esfregar o sangue nos batentes da porta, nos vergalhões da porta, ele recebe de Deus uma orientação, que esse sangue é para ser um sinal, um símbolo, significa alguma coisa. E ele significa que quando o anjo da morte passar, aqueles filhos recebem salvação. E para nós isso significa que toda a casa cujos mandamentos estão escritos no batente, cuja obediência é perceptível, antes disso, o sangue já tinha sido passado. Tem gente salva morando dentro daquela casa. Então, nós precisamos hoje lembrar que a porta da nossa casa tem que ser que nem a cruz. Madeira que sangue já foi passado antes, sabe? E essa é a mais importante história a ser ensinada. Se Jesus estivesse hoje aqui, como ele receberia as crianças? Ensinando a elas que elas estão salvas por seu sangue.
Hoje, como comunidade, nós estamos fazendo muitas coisas especiais. E agora nós vamos ter uma música muito especial. E para receber as nossas crianças e simbolizar para elas o nosso carinho por elas, eu vou chamar um Jesus aqui à frente. E ele vai vir receber as nossas crianças. E tudo isso aqui é simbólico. Venha, Jesus. Tudo isso aqui é simbólico. Eu quero que você entre no simbolismo comigo. Quando as crianças entrarem por aquela porta, o que elas precisam saber? Jesus se importa comigo através da minha família, dos meus pais, daqueles que compõem a minha comunidade. Então as crianças vão entrar agora para cantar para nós uma música temática. E enquanto elas entram, nós vamos nos lembrando de que tudo isso aqui só faz sentido porque nós temos um propósito: ensinar para as nossas crianças que não há outro igual a Jesus. As crianças vão entrando e elas vão cantar para nós nesse momento. Aqui está o tesouro da nossa igreja, você pode aplaudir. Não há nada mais valioso no mundo do que essas crianças que estão aqui entrando. Eles são a próxima geração e nós temos uma missão para com eles. A nossa responsabilidade é contar a história, exemplificar a história e testemunhar a história. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tem muito carinho aqui à frente, você sabe disso. As crianças, com seu jeito peculiar de serem, a sua forma linda de agirem, vão nos lembrando da pureza e da graça de Jesus. Queridas crianças, hoje a gente está muito feliz de ter vocês aqui participando com a gente. Esse sábado é de vocês. É para mostrar para vocês o quanto essa igreja ama vocês. E para nós, vocês sempre vão ter espaço. Jesus está com vocês todos os dias, através da família de vocês. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Esse é o clima. Você junto com as crianças. Essa canção é uma canção africana. E ela diz algumas coisas ali que a gente vai fazer gestos aqui à frente. E eu espero que você entre no clima e faça os gestos igualmente às crianças. Para ficar fácil para você, deixa eu pedir um negócio. Fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Era.
repetir. Eu acho que tem que repetir. Quem acha que tem que repetir, diz amém. Akeko ofana no Jesus. Diga comigo. Akeko ofana no Jesus. Akeko ofana no Jesus. Akeko ofana no Jesus. Akeko ofana no Jesus. Akeko ofana na ye. Bonito, vamos junto. Nós queremos convidar você agora a fazer uma oração conosco, mas vai ser uma oração bem especial, por gentileza. Em português, oremos em dialeto tulombi. Asukun da pandula chalwa, no que dikasikulo o kulomba ondu koya Yesu. Viosi wakasi monjo yasuku. Querido Deus, muito obrigada por nos dar tudo aquilo que precisamos. Coloque em nossos corações o desejo de ajudar as pessoas. Que todos possam ouvir falar de Jesus e que em breve ele virá. Continue ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, queridas crianças, louvado seja Deus pela vida de vocês. Nós queremos aproveitar esse momento para pedir a você que é pai, que é mãe, que atua nessa igreja para apoiar o ministério infantil, cuidando da educação espiritual dos seus próprios filhos. Se você precisar de apoio para isso, nós estamos sempre abertos e disponíveis para apoiar. Quero encerrar esse momento até agradecendo àqueles que nos acompanharam e lembrando que essa é a Nova Semente, que procura viver uma experiência real e transformadora com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.